Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pedro e estamos aqui em mais um vídeo, para conversar sobre Processo Civil 2. Hoje a gente vai ver nesse vídeo, a questão da petição inicial, uma das mais importantes dentro do processo civil, e a gente também vai esmiuçar um pouco mais acerca de um dos seus requisitos, que é a questão do pedido, beleza? E sempre vale lembrar, isso aqui é um vídeo onde eu falo apenas o essencial, tá? Aquilo que eu considero o mais importante você saber, ou seja, não substitui as suas anotações no caderno, o que o professor fala em sala de aula, mas sim eu vou pegar os pontos importantes, tá? Então, unam esse vídeo com os materiais que vocês tiverem à sua disposição, tá? E vamos conversar então sobre petição inicial. E bom, a primeira coisa que a gente já pode começar falando acerca da petição inicial é que, como o próprio nome fala, gente, inicial, ela vai começar o processo, certo? Ela é a primeira peça que vem ao processo, tá? É ela que tira a inércia da jurisdição, como a gente falou na outra aula. Por meio dela é que o autor vai manifestar a sua vontade, vai dizer que precisa de uma tutela jurisdicional para aquele caso. Então aqui a gente pode começar com um conceito de petição inicial. A gente pode falar que é a peça que inicia o processo. Que coloca fim na inércia da jurisdição. O poder público ele só vai julgar um caso quando provocado. É isso que essa frase quis dizer, tá? Inércia da jurisdição é o meio pelo qual o autor manifesta sua vontade, indicando a necessidade de uma tutela jurisdicional, tá? Só coloquei mais bonitinho, mas é a explicação que eu acabei de dar para vocês, certo? A petição inicial, ela possui alguns requisitos, certo? Eu vou botar os requisitos aqui e vou explicar eles de forma geral. Mas eu quero que vocês depois peguem o artigo 319 do CPC, imprimam ele e colhem na parede do quarto de vocês, porque é importantíssimo para a sua vida, tá? Para quem vai um dia fazer alguma coisa em processo civil, é importantíssimo, porque lá tem todos os requisitos para a petição inicial, certo? Requisitos. Beleza? Então você vai usar isso aqui agora na faculdade, você vai usar isso aqui muito para a OAB quando você for fazer, e você vai usar mais ainda no dia a dia da sua vida como advogado. Se você for juiz, você vai ter que saber dizer quais são os requisitos também, tá? Promotor, mesma coisa. Então é extremamente importante que você entenda esses requisitos agora que eu vou falar para você, tá? Mas, é claro, eu vou falar por cima, porque esse aqui é um vídeo que é para ser rápido, às vezes ele não é, mas a intenção dele é ser. E é sempre bom que vocês leiam o artigo para entender melhor. Nada mais como entender o processo civil do que lendo o próprio código, certo? E quais são, então, esses requisitos? O primeiro que a gente pode falar para vocês, vamos começar desde o começo, então. Quando a gente vê uma petição inicial, tem uma partezinha lá em cima, que a gente chama de endereçamento. O endereçamento ele vai dizer para onde essa petição está indo, certo? Aqui, então, a gente vai falar que vai ser a competência para a qual aquela petição está indo. Qual é o juízo certo que ela é? Se é na comarca de Lorena? É na comarca de Guaratinguetá? É na comarca de Taubaté? Tá? Então, a gente precisa entender isso aqui, que ela fica lá no primeiro, a primeira coisa que você vai colocar, certo? E quando eu não sei, quando você não sabe, você coloca de forma genérica, porque pode ser que tenha mais de uma vara no local, certo? Então você não sabe o juiz certo para julgar aquela causa. Então você vai deixar de forma genérica, mas sempre tem que ter. E é claro, a competência, o local
para onde vai, você tem que saber quem é. Não precisa saber o juiz, mas tem que saber para onde está indo, certo? Então essa é a questão do endereçamento, tá? É aqui que fala, ilustríssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca de Tremembé. É exatamente isso que é o endereçamento, tá? Prosseguindo, a gente tem a qualificação das partes. Importantíssimo isso aqui, tá? Porque aqui o autor vai se qualificar inteiro, tá? E também ele tem que qualificar o réu, certo? E o réu precisa saber tudo, porque às vezes a gente não sabe nem qual que é o sobrenome do réu. E, na verdade, não. A gente vai ver, lendo o código também depois, que não necessariamente precisa ter toda a informação. Mas pelo menos precisa saber onde eu tenho que citar ele. Ou seja, tem que saber o endereço dele, tá? Então essa é a questão mais importante, o nome e o endereço, certo? A qualificação, onde é que eu vou achar isso aqui? Isso aqui vai estar no inciso 2, tá? Gente, todos os requisitos aqui, eles estão lá, nesse artigo 319. Só que a qualificação, vocês também vão ver a partir do inciso 2, que se você não lembrar de alguma coisa que precise, está escrito lá no inciso 2, entendeu? Lá vai estar falando nome, estado civil, residência, RG, CPF, onde mora, até mesmo e-mail. É importante que coloque, certo? Então essa é a questão da qualificação, você vai qualificar as partes. O terceiro são um dos mais importantes também, que são os fatos e fundamentos. Aqui também a gente pode chamar de causa de pedir. Nos fatos, a gente vai narrar a história para o juiz, para ele entender o contexto de eu estar pedindo aquela determinada coisa. E os fundamentos, eu vou ver aonde na lei, na jurisprudência, na doutrina, falam que eu tenho realmente aquele direito, a coisa que eu estou pretendendo. Tá certo? Então, é uma parte muito importante, são as partes que mais você vai gastar linhas dentro de uma petição inicial, tá? E por isso que é a causa de pedir. Você vai explicar a história e depois você vai colocar o que a lei fala, porque você tem aquele direito. É basicamente isso, é bem fácil de entender. Depois, a gente tem o coração da petição inicial, que é o pedido. O pedido a gente vai ver, como eu falei no começo, daqui a pouco um pouco melhor, mas aqui eu vou colocar o que eu realmente quero, tá? O que o autor vai colocar, o que ele realmente quer com aquela inicial, com esse processo que ele entrou, beleza? Daqui a pouco a gente vê um pouco melhor sobre ele. O quinto é uma coisa que a gente já viu, mas também importante. Valor da causa. A gente já viu que ele está lá no 292, né? Então vocês vão ver de novo o 292, porque lá explica pro que vai ser como eu posso calcular o valor da causa. Mas para que o valor da causa é importante? Eu falei, né, gente, lá no começo, todos os requisitos são essenciais, então toda inicial tem que ter um valor da causa, tá? E ele tem que ser líquido. Aqui a gente vai saber que o valor da causa, para onde eu posso mandar a minha inicial, tá? Posso definir a competência, como já expliquei antes, no outro vídeo. Aqui vai ser usado como eu já expliquei também no outro vídeo, para calcular taxa, né? Para calcular as despesas que eu vou ter ao longo do processo, para calcular o valor de multa, certo? Então é importante isso que vocês vejam de novo esse artigo 292, tá? Prosseguindo, a gente tem as provas. Como é que eu sei que eu tenho aquele direito? Como é que eu quero dizer que eu tenho aquele direito? Eu tenho que trazer provas, tá, gente? E as provas, elas são de suma importância para você comprovar aquilo que você está pedindo. E o fato é que você pode colocar, aqui você vai colocar o que você deseja produzir ao longo do processo também. Você tem que trazer aqueles documentos que são indispensáveis, né? Aquelas provas que você tem que considerar dispensáveis já na inicial, mas também vai ter uma fase no processo para a gente produzir essas provas. E lá na inicial você pede, você quer produzir todos os tipos de prova, né? Isso é o mais genérico que colocam e todo mundo põe isso. Mas você também pode esclarecer que você quer fazer uma prova pericial, prova documental, prova oral, testemunho, entendeu? Então prova também é importantíssimo. E por fim, uma coisa que ficou muito importante com o novo código, que é quando você fala da opção
pela realização da audiência de conciliação e mediação, tá? Sempre na tua petição inicial você tem que falar se você quer ou não, tá? Vai ter uma aula específica sobre isso, mas nunca esqueçam de colocar se você quer ou não participar com a outra parte de uma audiência de conciliação e mediação, tá? Esses são os requisitos. Quero que vocês leiam o 319, tem uns incisos lá que falam um pouco mais deles, mas como falei disso no começo, falei o básico, falei por cima, mas vai ser essencial para vocês fazerem a prova agora, para vocês fazerem a prova da OAB lá no 5º ano, e para vocês também usarem para a vida de vocês, tá? E prosseguindo então, já que eu falei, essa aqui é a parte mais importante da aula, tá? Agora eu vou falar um pouco do processamento da inicial com vocês. Como funciona o processamento de uma petição inicial? Bom, a gente tem que o autor ele vê que ele tem um pedido, que ele tem um direito a alguma coisa, então ele resolve bater na porta do judiciário para ver aquele direito sendo cumprido, certo? Então, a petição inicial ela é feita, né, pelo advogado, ele vai lá e ele protocola. Na hora que ele protocola, a petição já vai direto para a distribuição. Na distribuição, vai ser, dependendo, é claro, comarcas, como a gente já disse, podem possuir mais de uma vara. Pode ter 2 varas cíveis numa comarca, por exemplo. Quando, nesse caso, de ter mais uma vara, ou seja, tem mais de um juiz para que pode julgar a causa, a gente vai para a distribuição faz um sorteio para onde que vai aquela petição, certo? Decidido para onde ela vai, foi para a 2ª vara de determinada comarca. Ele vai ver, vai chegar para o juiz, e o juiz vai realizar o que a gente chama de juízo de admissibilidade, que a partir daí ele vai destinar o que vai acontecer com o processo, tá? Mas colocando aqui para vocês, inicialmente, a gente tem o protocolo da petição inicial, tá? Depois disso, a gente tem a distribuição. E quando tiver vara única, não tem distribuição, tá? Só vai para lá. Mas distribuição, então, a gente fala quando existe mais de um juiz que pode julgar aquela causa, tá? E depois disso, a gente tem o juízo, decidido o juiz que vai tomar conta do processo, a gente tem o juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, o juiz ele simplesmente vai ver se a petição inicial tem todos os requisitos, se o processo está certo, se tem procuração, se as custas foram pagas. E a partir disso, surge então 3 caminhos que a petição inicial pode ter. O primeiro é o deferimento. Deferimento é a hora que o juiz fala, não, isso aqui está tudo certo, agora vai para frente. Ou seja, ele vai mandar, a partir de agora, a aceita inicial para trazer outra parte, para completar aquele triângulo que a gente fala lá em TGP, fala de novo aqui e vai falar sempre na nossa vida. Vai trazer o réu ao processo, então vai mandar citar o réu, certo? Aqui a gente pode falar que realmente é um segmento do processo. O réu será citado. Beleza? Também, o que pode acontecer? Ele pode mandar sanear a inicial. Saneamento da inicial. Se ele vê que algum requisito é sanável, né? Claro, sempre sanável. Pode ser arrumado, né? Pode ser ajeitado. Ele vai falar para o autor, não, arrume isso aqui. Por exemplo, se ele vê que as custas não estão inteiramente pagas, ele vai lá e fala, não, autor, por favor, providencie o recolhimento correto das custas. Então ele vai lá e vai ver, tá vendo que ele não deferiu, ele só mandou arrumar, tá? Ele não deferiu nem indeferiu, só mandou arrumar, e depois, quando voltar, ele vai ver se ele vai continuar ou não com aquele processo, certo? Então, a gente pode colocar aqui, o juiz mandará
o autor sanar algum vício que impede o prosseguimento do processo. Beleza? E por fim, ele pode tomar a medida mais radical aqui, que é o indeferimento da inicial. Indeferimento da inicial é uma coisa que a gente viu já no outro vídeo, que o que acontece? O processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá? É um caso do 485. Ou seja, ele não vai... O defeito que tem ali processual, né, é tão grave que a inicial não pode continuar. Então, por isso ele vai extinguir ali. Mesmo se ele mandar sanar, aquilo não ia arrumar. Beleza? Ou seja, que ele não decide nada. A única coisa que ele decide, né? Não é que ele não decide nada. A única coisa que ele não decide nada é acerca do mérito. Ele não decide nada porque existe um defeito tão grave, mas tão grave, que a inicial não pode prosseguir. Então, ele extingue sem resolução do mérito, tá? Então, aqui a gente pode colocar que é a existência de um defeito insanável, tá? Sendo o processo extinto sem resolução do mérito. Vou até colocar uma observação aqui no artigo 485 do CPC. Beleza? Então, mas só para terminar, quais são os casos? Aí você vai lá no artigo 330 do CPC e você vai ler os casos, tá? Se eu não me engano, primeiro deve falar de inépcia, tá faltando alguns dos requisitos, né? Grave, seja grave, né? Então, mas você vai lá e vai descobrir sozinho, tá? Porque você acha que, se não me engano, são 4 incisos, uma coisa bem fácil de ler. E é isso aí. Essa é a questão do processamento, então. Só que ainda existe mais uma possibilidade, que vai ser a improcedência liminar do pedido. Vejam, improcedência. Aqui a gente está falando de improcedência, tá? Improcedência quer dizer que o juiz decidiu o mérito. Então aqui vai ser pelo 487, tá? Quais são as hipóteses de quando o juiz vai poder dar improcedência no pedido? Ou seja, veja que o réu não vai ser nem citado. Existe uma coisa tão grave que o autor, ele vê que o autor não tem direito a nada, basicamente, aqui. Como a gente sabe, então, quando for desnecessária a produção de outras provas, quando já existir alguma coisa que impeça a procedência desse pedido, tá? E onde a gente vai ver isso? Lá no artigo 332 do CPC. São os incisos previstos lá, que você vai ler também. Os incisos previstos lá são coisas muito específicas, tá? São de acordos, entendimentos do STJ, STF, IRDR. E basicamente, seria bom se vocês lessem também, porque explicar eles o vídeo ficaria gigante. Mas você tem que saber que aqui, ao contrário do indeferimento, vai ser com resolução do mérito. Por isso é importante vocês não confundirem o indeferimento com a improcedência, tá? E é isso que eu tenho a falar para vocês de petição inicial. E como eu falei antes, a gente vai dar uma mergulhada mais na questão do pedido, tá? Que é o coração da nossa petição inicial, tá? Bom, vamos lá então. E eu já vou começar aqui dando um conceito para vocês, né? Porque, querendo ou não, a gente acabou de ver isso aqui lá. A gente fala que o pedido, ele nada vai ser do que um núcleo da petição inicial, certo? É a tutela jurisdicional que se busca através do processo
Beleza? É isso que efetivamente o autor quer com a inicial, certo? É o coração, como eu estou cansado de repetir já aqui. É para que se presta aquele pedido, tá? Depois a gente pode falar um pouco das finalidades. As finalidades do pedido podem ser divididas em duas. A primeira é que o pedido ele vai poder ser imediato, tá? Também eu vou colocar o segundo aqui para fazer distinção. O segundo ao contrário de imediato, é imediato. Qual é a diferença entre os dois? O imediato ele vai ser aquele feito ao juiz, tá? Então, feito ao juiz da causa. O que eu peço para ele? Provimento, processualmente falando, tá? Eu vou pedir para ele dar provimento ao que eu estou pedindo, tá? Cite o réu, fale que eu tenho aquele direito. Isso é um pedido imediato, porque é um pedido agora, eu quero um pedido agora, tá? Isso você tem que lembrar. Em contrapartida, o imediato é aquele que eu faço para o réu, tá? A outra parte do processo que eu estou buscando a tutela judicial, tá? É imediato por quê? Porque ele só vai ser dado, ou não, somente no final do processo, certo? Então, essa é a principal distinção aqui. Enquanto no imediato a gente tem uma questão mais processual, no imediato é a questão puramente material, tá? Que é justamente aquilo que eu quero que o réu faça, ou não faça, tá? Ou entregue, beleza? Então, essas são as finalidades. Agora a gente avança para falar um pouco dos requisitos. Mais uma vez, essa palavrinha requisitos aqui. Mas aqui, ao contrário da petição inicial, é uma coisa mais fácil, tá? Quais são os requisitos, então, do pedido? Primeiro, ele tem que ser certo, tá? O segundo é que ele tem que ser determinado. Beleza? O que a gente quer dizer quando a gente fala que um pedido tem que ser certo? O pedido é certo quando ele diz o que ele quer, o que se quer, né? O que eu quero, entendeu? Eu não posso dar uma coisa vaga para o juiz. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu quero que ele me pague tal valor. Eu quero que ele me entregue aquele carro, tá? E aqui a gente tem que especificar. Se o carro, se for um bem, eu especifico qual é esse bem, tá? Se for dinheiro, falo que é dinheiro também que eu quero. Beleza? Também, agora, o pedido tem que ser determinado. O que a gente fala determinado? A gente fala quanto, tá? É devido. A gente tem que estipular quanto eu quero, tá? Ele me deve R$1.000, certo? Ele tem que me entregar um carro, certo? Essa é a questão, então, da determinação do pedido. Contudo, a gente tem uma observação aqui, que é a questão do pedido genérico. O que é o pedido genérico? O pedido genérico, ele vai ser aquelas situações, né? Eu vou até colocar previstas em lei. Ou seja, são exceções, tá? Nesse caso aqui, vai ser quando o requisito da determinação faltar, tá? Porque realmente alguém pode me dever uma quantia, mas eu não sei quanto é essa quantia, tá certo? A partir do momento que eu não sei, eu não perdi o meu direito. Eu posso continuar com ele. O que acontece é o que, chegando ao final do processo, se eu não saber o valor ainda, antes da execução, que visa a satisfação, né, como a gente viu no outro vídeo, do direito previsto na sentença, vai acontecer uma liquidação de sentença, tá? Esse é o que significa liquidação de sentença. Aqui a gente vai saber a determinação do pedido, tá? É para isso que se presta a questão
da liquidação, tá? Então, o pedido genérico pode ter? Pode sim, pode ter, com certeza. Só colocar isso aqui para vocês. Situação em que não se consegue determinar pedido. E se mantendo essa situação até o final do processo, haverá liquidação de sentença para sua averiguação. Beleza? Essa é a questão, então, do pedido genérico. E continuando aqui, vamos para o nosso número 4. A gente vai falar acerca dos tipos, né? Tipos de pedido, porque existe mais de um tipo. A gente pode pedir de várias formas diferentes alguma coisa, ou algumas coisas, né? E eu vou só dar uma cortada rápida aqui, porque eu vou escrever todos eles, que é uma lista bem extensa, são 7. E a gente já volta aqui para explicar rapidinho um por um, tá? Bom, eu fiz aqui, né, a listinha aqui, e a gente vai ver um por um agora de forma tanto quanto mais rápida, tá? Porque eu considero bem fácil de entender. Primeiro, o que seria um pedido combinatório, tá? Pedido combinatório é aquele que, além do principal, eu peço também aplicação de multa, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, além do principal, pede-se aplicação de multa. Beleza? Então esse é o combinatório, tá? Não confundir o cumulativo que a gente vai ver depois. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então o combinatório é aquele que tem o pedido também de multa. Alternativo, bem tranquilo, eu peço uma coisa ou outra, beleza? Eu peço um carro, mas também eu peço um carro, mas se não for possível, eu peço uma moto também, tá? Não, quer dizer, eu peço um carro, né? Se na falta desse carro, eu posso pedir outro carro também, sem problema nenhum. Uma coisa ou outra que eu peço. Subsidiário, não confundir com o alternativo, tá? Subsidiário é que na falta do principal, ou seja, na falta do principal, pede-se outro, tá? Aqui pode ser uma coisa menor também, né? Por exemplo, eu peço um carro, tá? Mas se ele não tiver o carro, eu peço a moto, tá? Ainda mais eu posso colocar, se eu não tiver uma moto, eu quero que converta em indenização, por exemplo. É possível? É o pedido subsidiário. Primeiro vai tentar se esgotar o primeiro, tá? Vejam que no alternativo é um a outro. Ou seja, eu posso dar esse como também esse aqui. Não tem problema nenhum. Mas o subsidiário, eu quero esse aqui, tá? Mas se não puder ser esse aqui, aí eu aceito outro. Essa é a diferença, tá? Enquanto um meio que tanto faz, no outro, não, o outro tem uma preferência, tá? Prestação continuada. Rapidinho, é aquele feito em parcelas. Dá para se parcelar aquilo. E em contrapartida, a gente tem a prestação indivisível, tá? A prestação indivisível aqui não poderá ser parcelado. Ou seja, na primeira é fácil a gente ver isso se pensar em dinheiro, mas agora na indivisível, pense num bem indivisível. Você tem 3 credores. Os 3 credores você só tem um carro, tá? E qualquer desses, tá? Guarde isso. Qualquer dos credores pode entrar sozinho, se ele quiser, no judiciário, para pegar esse carro de você, tá? É isso que é a questão do indivisível. Essa é uma peculiaridade dele, né? Mas qualquer um pode pedir na sua integralidade, tá? Como é que resolve isso depois?
Daí os credores que decidem, tá? Mas quando para o devedor, se algum dos credores quiser pegar o patrimônio inteiro, né? Porque é indivisível, um carro é indivisível, né? Ah, você fica com a porta, eu fico com as rodas, o outro fica com o volante. Não, né? É um bem indivisível, assim, qualquer um pode entrar e pedir ele, tá? Depois eles que se resolvam. Agora, o cumulativo, que eu falei para vocês não confundirem lá, é uma coisa e outra, tá? Eu peço mais de duas coisas. E aqui deve ser contra o mesmo réu, tá? E os pedidos devem ser compatíveis entre si, beleza? Ou seja, sempre que eu for pedir uma moto mais o carro, eu tenho que ser contra o mesmo réu, tá? E aí os pedidos têm que vir do mesmo local, eles surgiram da mesma maneira, tá? Ou seja, você não pode pedir o carro por uma coisa e a moto por outra. Tem que vir da mesma situação, certo? E por fim, a gente tem o implícito, né? O pedido implícito é aquele que o autor não precisa necessariamente expressar. O juiz tem que saber que ele está lá, tá? Então a gente pode colocar: o juiz deve conhecer, mesmo se não expresso. O que seria um exemplo, tá? Disso aqui? Pedido de honorários advocatícios, tá? Isso é um pedido implícito. É um pedido que o réu não precisava ter colocado lá, mas sempre bom colocar, tá? Sempre bom colocar. Mas o juiz ele sabe que tem que dar. Toda vez no final do processo tem que ter os honorários advocatícios, tá? Em regra. Vou colocar aqui também uma outra observação. O BS. Sempre que o pedido, né, ele for possível sua conversão em direito econômico, isso também é aplicável ao valor da causa, tá? Ele pode ser corrigido monetariamente, tá? Ou seja, pode incidir sobre juros e também correção monetária, tá? Colocando isso aqui para vocês, sempre que o pedido envolver obrigação de prestação em dinheiro, serão compreendidos os juros e correção monetária. Beleza? Por fim, nosso último ponto aqui, que é a questão da alteração do pedido. O autor pode alterar o pedido? Pode, sem problemas nenhum. Contudo, a gente tem dois momentos em que ele pode fazer isso ou não, tá? Então, só para colocar assim. É possível, porém, ele pode ser feito antes da citação, como também, vou colocar um aqui, como também depois da citação. Tem uma grande diferença aqui, tá? Antes da citação, tá só o autor no processo. Depois da citação, ela já está lá. Ou seja, ele já deve ter defendido, tá? Então, ou seja, o autor quer alterar, ele tem que ser visto, ele tem que ser consultado primeiro, antes que o autor faça isso, tá? Então, antes da citação, aqui vai ser livre, tá? Até melhorar aqui. Alteração livre, tá? Ele pode alterar quando ele quiser. O réu não está lá, ele não fez nem sua defesa. Depois da citação, somente com consentimento do réu, tá? Exatamente por aquilo que eu falei antes, agora há pouco. O réu já está lá no processo, ele já se defendeu. Vocês vão ver mais para frente também, que ele só tem uma chance para vir se defender no processo, ele tem que falar tudo lá. Então, se o autor vai alterar o pedido, o réu tem que se manifestar a sua concordância ou não. Se ele não concordar, não vai alterar não. Entendeu? Se ele alterar, se ele concordar, tudo bem.
Agora, se ele não concordar, não vai mudar, tá? E é isso aqui que eu tenho para falar com vocês de pedido, né? Não sei se esse vídeo ficou muito longo, espero que não, mas é uma matéria extremamente importante para vocês, tá? Vou deixar esse material na descrição aí. Então, obrigado você que assistiu até aqui, né? O próximo vídeo, o último, né? Vai ser sobre audiência de conciliação e mediação, um assunto fácil. E desejo uma boa sorte para vocês na prova, né? Até mais.